Graça e paz, queridos irmãos. Estamos aqui em mais um estudo bíblico dominical da Primeira Igreja Presbiteriana de Saquarema. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e que Ele fale profundamente aos vossos corações. Vamos iniciar nosso estudo bíblico dominical com um pequeno devocional e convido já a todos a abrir a palavra do Senhor no Salmo 117. Salmo 117, que diz assim: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! A fidelidade do Senhor é eterna. Por isso devemos louvar ao Senhor, devemos exaltar ao nome do nosso Deus. E você está convidado a, nesse dia, louvar ao Senhor, exaltar ao nome que é acima de todos os nomes, exaltar aquele que é santo, santo, santo. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Pai, pela tua fidelidade que é eterna, pelas suas misericórdias. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela nossa família, por termos, ó Pai, a provisão diária. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado a cada dia. Por isso, Senhor, louvamos ao teu nome, exaltamos ao teu santo nome, porque somente o Senhor é digno de toda honra, glória, louvor. E agora, Pai, te peço que em nome de Jesus o Senhor receba cada parte, Senhor, desse estudo bíblico, que o Senhor aceite, Pai, como oferta diante de Ti, como aroma suave ao Senhor, e que nós possamos, Pai, ao término desse estudo, sairmos abençoados, mais abençoados do que nós já somos. Tudo isso eu peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos então um cântico? Nosso hinário presbiteriano, hinário Novo Cântico, o hino de número 03. Hinário Novo Cântico, hino de número 03, Igreja em Adoração. Convido você a louvar ao Senhor, a cantar ao Senhor um cântico. Igreja em Adoração. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa teu louvor aqui. No dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus Santo e próprio de Deus clamamos, com fé singela e reverente amor. Os filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais passando obedecer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados, na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, uma luz do teu celeste ensino, venha parar as frutas instruções, aviva
dê-nos as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer os feitos seus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Amém. Essa é uma oração pedindo ao nosso Pai que ensine ao nosso coração, que Ele, através da sua santa instrução, Ele nos alimente. Essa é a nossa oração, que nessa manhã o Senhor nos alimente através da sua santa palavra. Eu te convido mais uma vez a abrir a palavra do Senhor no Salmo 6. Salmo de número 6, faremos a leitura do verso 1 ao verso 4. Salmo 6, do verso 1 ao verso 4, que diz assim: Ao mestre de canto com instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Davi, ele pede ao Senhor que não o castigue, não o repreendas. Ele pede ao Senhor que tenha compaixão dele. Todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos. Não existe alguém mais santo do que o outro. O único que é santo, santo, santo é o nosso Deus. Aqui na face da terra, todos nós somos pecadores. Todos nós necessitamos da misericórdia e do perdão de Deus. Por isso, nessa manhã, eu te convido a você fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça, a sua fronte, onde quer que você esteja, e que você confesse ao Senhor aquilo que tem entristecido o coração do nosso Pai. Oração silenciosa. Aonde você estiver, feche seus olhos, curve a sua fronte e fale ao nosso Pai, porque somente Ele é o único digno de nos perdoar. É o único que pode nos lavar através do sangue de Cristo. Façamos. Pai Santo, estamos diante de Ti, com o coração contrito, pedindo, Pai, perdão pelos nossos pecados. Cada um, Senhor, onde está diante de Ti, rogando, Pai, Teu perdão, Tua bênção, porque sabemos que somente o Senhor é o único que pode nos purificar de toda a iniquidade. Assim a Tua palavra diz, a Tua palavra é verdade. Por isso, Pai, em nome de Jesus, te peço que o Senhor nos capacite a cada dia a combatermos o pecado, a resistirmos às tentações, mas sabemos que só conseguiremos isso através do Teu Santo Espírito. Por isso, Pai, ajuda-nos, ó Deus, capacita-nos, fortaleça-nos, em nome de Jesus. E já te agradecemos pelo perdão recebido por Cristo Jesus, não por méritos nossos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, aquele que subiu a cruz do Calvário, que se entregou por nós, que derramou o seu sangue precioso para que nós hoje fôssemos mais alvos que a neve. Por isso, Senhor, muito obrigado pela salvação, pelo perdão, pela remissão dos nossos pecados. Em Cristo Jesus assim oramos. Amém. Amém. Vamos lá agora em Romanos. Te convido a abrir lá em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, do verso 8 ao verso 11. Romanos, capítulo 5, do verso 8 ao verso 11, que diz assim: Mas Deus
prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Em Cristo Jesus somos perdoados. Isso é graça, isso é favor de Deus. Por isso devemos nos alegrar de que Cristo Jesus morreu no nosso lugar e através do seu sangue fomos reconciliados com Deus. Fomos libertos da ira eterna. Seu coração está alegre? Seu coração está alegre por causa do grande amor de Deus? Então eu te convido mais uma vez a cantarmos mais uma vez o Inário Novo Cântico, o hino número 110A, Crer e Observar. Hino do Inário Novo Cântico, Inário Presbiteriano Novo Cântico, 110A, Crer e Observar. Jesus confia, sua lei observar, porque Deus nos paz, satisfeito guarda, tudo quanto ordenar, alegria e nos traz, Deus chegar. Tudo quanto ordenar, o fiel obedece até Cristo mandar. Inimigo falas, a calúnia mandas, Cristo sabe desprestigiar, nem tristeza nem dor, nem intriga maior, pode o crente fiel amar. Vem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece até Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tenho crente zeloso e leal, o seu rosto mira, seus segredos priva, é consolo que não tem igual. Vem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece até Cristo mandar. E com ele levou, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Vem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece até Cristo mandar. Amém. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Assim devemos ser, sempre obedecer ao Senhor. Eu fiz parte de uma igreja lá em São João de Meriti, mas era presbitéria Mesquita, em que tinha uma irmã que falava que
O alfabeto do crente não é A, B, C, D, é obedecer. Eu achava isso interessante, ela sempre falava isso. Toda vez que ela tinha uma oportunidade de falar, trazer uma palavra à igreja, ela sempre falava isso. É verdade. Devemos observar, crer e obedecer. Observar os preceitos de Deus, a palavra do Senhor. Ela é a única que deve nortear a nossa vida, as Escrituras Sagradas. E agora nós entraremos no momento do estudo bíblico. Iremos falar sobre os 5 pontos do calvinismo. Estamos falando sobre o que todo presbiteriano inteligente deve saber. E um dos assuntos que entraria agora seria os 5 pontos. Mas só que nós vamos ser específicos, não vamos ser generalista. Então hoje iremos falar sobre a depravação total, no próximo domingo outro assunto, até terminar esses 5 pontos. E depois daremos prosseguimento ao estudo. Então, nesse momento, te convido mais uma vez a fechar os seus olhos e vamos falar com o Senhor, pedindo ao Senhor que ilumine os corações para poder aprender a palavra dele. Oremos. Pai, já entoamos cânticos ao teu nome, já falamos com o Senhor através das nossas orações, e agora, Pai, queremos ouvir a tua voz através desse estudo, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, ilumine os corações através do teu Santo Espírito, para que possa, Senhor, absorver o que a tua palavra irá ensinar. Assim eu oro em Cristo Jesus. Amém. Uma pergunta. Você se acha bonzinho? Você se acha uma pessoa boazinha? Talvez você ache que sim. Talvez você esteja balançando a sua cabeça aí, dizendo sim, eu sou. Eu faço sempre bem, eu não faço mal a ninguém, não desejo nada de mal a ninguém, eu não roubo, eu não bebo, não fumo. E talvez você possa fazer uma lista de coisas que você não faz. E por isso você se enquadre, talvez se enquadre nessa pergunta de você ser bom. Mas sabia que não existe ninguém bom? Talvez você tenha ficado chocado. Conforme a palavra de Deus, não existe ninguém bom. Por isso que nós hoje iremos estudar o assunto que fala sobre a depravação total, a depravação do ser humano. Não devemos nos esquecer de que toda a humanidade foi corrompida a partir de Adão. Quando Adão pecou, que Deus o retirou do jardim do Éden, toda a humanidade, toda a descendência de Adão, desde Adão até a volta do nosso Senhor, ela é corrompida. Nada do que nós pensamos que seja bom é bom. Talvez algumas coisas mediante a palavra de Deus, através de um coração regenerado, mas nós iremos nos aprofundar sobre isso. E o tema de hoje é a depravação total, que é o primeiro ponto dos 5 pontos do calvinismo. Então, quando falamos de depravação total do homem, queremos denotar sua condição natural, sem qualquer graça exercida por Deus para restringir ou transformar o homem. Então, quando falamos nessa depravação total do homem, queremos denotar o quê? A sua condição natural, sem a graça de Deus. Essa graça que restringe o homem ou transforma esse homem. Então, a totalidade dessa depravação não é, evidentemente, que o homem faz tanto mal quanto poderia fazer. Então, a totalidade dessa depravação não é que o homem faz tanto mal quanto poderia fazer. Sem dúvida, o homem poderia fazer para com seu próximo mais atos maus do que já faz. Mas se ele é restringido de fazer mais atos maus por motivos outros que não sua alegre submissão a Deus, então até a sua virtude é má aos olhos de Deus. Então o homem, quando ele poderia fazer mais mal ao seu próximo, não faz, não é porque ele é bonzinho. É porque até isso, sem a graça de Deus, é pecado, é má aos olhos de Deus. É uma virtude corrompida. Lá em Romanos, capítulo 14, verso
23 diz assim, ó, lá no finalzinho do versículo: tudo que não provém da fé é pecado. Palavra do Senhor. Tudo que não provém de fé é pecado. Vou dar um exemplo. Talvez os irmãos venham, caminhem comigo e entendam. Minha filha chega e fala assim: pai, à noite eu quero assistir uma série na televisão. Aí eu falo: tá bom, eu vou deixar de ver o meu filme para você ver essa série. Mas se você lavar toda a louça do almoço. E ela chega e fala que vai. Não, eu vou sim. Mas só que termina o almoço e ela não lava a louça. E eu chego e falo assim: filha, tem que lavar a louça. Você não quer assistir a série de noite? Se você falou que quer assistir a série, logo você concordou em lavar a louça. E ela fica emburrada e sai e vai para o quarto. Mas daqui a pouco ela retorna e começa a lavar a louça. Você percebe que ela lavou a louça não por obediência ao pai, mas simplesmente porque queria assistir a série. Então, essa virtude de querer algo sempre em troca, ou essa de ser bom, acharmos que somos bonzinhos, mesmo diante dos olhos do Senhor, é mal. Ela vai assistir a série, mas eu vou olhar para ela e vou falar assim: você só vai assistir porque você fez, mas você não fez de coração, porque não fez por obediência. Uma obediência amorosa, mas por obediência que foi, como podemos dizer, que foi constrangida. Obediência constrangida, não obediência voluntária. Então o ser humano sem a graça de Deus, ele tem as obediências deles, mas uma obediência constrangida, não voluntária. Não aquela obediência por amor a Deus, para o louvor da glória de Deus. Mas é uma obediência constrangida. Tipo, o homem não mata. Ele está obedecendo a palavra. Não matarás. Mas ele não está fazendo isso porque é a palavra que fala. Mas porque ele sabe que vai ter uma punição caso ele faça isso. Tem uma consequência. Então essa obediência é uma obediência constrangida. E se não fosse a graça de Deus restringindo o homem, ele faria coisa pior. Então toda virtude humana é depravada. Toda virtude humana é depravada. Se não procede de um coração de amor ao Pai Celestial, é depravada, embora o comportamento se conforme às Escrituras. Foi o que eu acabei de dizer. Comportamento se enquadre nas Escrituras, mas não porque é uma obediência em amor. Então, a condição terrível do coração do homem nunca será reconhecida por pessoas que avaliam apenas em relação às outras pessoas. Ah, mas eu sou bom porque fulano é ruim. Todos nós pecamos. Todos nós necessitamos da graça e da misericórdia de Deus, porque a nossa natureza é corrompida, é depravada. Aqui na nossa linguagem, a palavra depravado tem uma conotação muito pejorativa, mas esse depravado é corrompido. Quando fala depravação total, está falando do total corrompimento do homem. Então, o ser humano, ele é totalmente corrompido, depravado. Nós vamos ver também que lá em Romanos 14, 23, ele deixa claro que a depravação é a nossa condição, primeiramente em relação a Deus. Primeiramente em relação a Deus, em desobediência. Nós iremos falar sobre isso. E em segundo lugar, em relação ao homem. Então, o homem que é corrompido, essa depravação, ela é em relação a Deus, mas também em relação ao próximo. A menos que comecemos
neste ponto, a entender esse ponto, jamais compreenderemos o que? A totalidade da nossa depravação total. A depravação total do homem é total em pelo menos 4 sentidos. Nós iremos falar sobre isso agora. Que a depravação total do homem, ela é total pelo menos em 4 sentidos. O primeiro sentido é que a nossa rebelião contra Deus é total. A nossa rebelião contra Deus é total. Homens totalmente depravados podem ser muito religiosos e muito filantrópicos. Talvez isso seja o que a pessoa fala assim: eu vou para o céu, porque eu ajudo ao próximo. Eu ajudo, eu faço, eu sou uma boa pessoa. Eu sou muito religioso, eu creio em Deus. Eu vou na igreja de domingo a domingo. Eu não saio de dentro da igreja. E além do mais, eu ajudo. Estou sempre lá ajudando. Então, o homem que é totalmente depravado, ele pode orar, pode dar esmola, pode jejuar. Assim como Jesus disse lá em Mateus 6, do verso 1 ao verso 18. Vamos lá dar uma olhada? Mateus, capítulo 6, do verso 1 ao verso 18. Vamos lá. Mateus, capítulo 6, do verso 1 ao verso 18. Diz Jesus: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celestial, vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes de que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lave o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Palavra de Jesus. Então, ele fala dessas pessoas. Ele faz um contraponto do que não devemos ser. Então, o homem corrompido ele pode ser religioso, filantrópico, mas a religião deles é rebelião contra Deus. Sempre vai ser rebelião contra Deus, contra os direitos do seu Criador, se não procede de um coração confiante na graça de Deus. E essa confiança é como a confiança de uma criança.
Se esse homem não confia na graça de Deus, não é regenerado por Deus, vai continuar sendo um depravado. Vai distribuir dinheiro, todos os seus bens. Vai estar na igreja de segunda a segunda, mas vai continuar sendo rebelião contra Deus. Interessante que a religião é um dos principais meios pelos quais o homem oculta sua indisposição de abandonar a autoconfiança e de depositar todas as suas esperanças na misericórdia merecida de Deus. É na religião que o homem se oculta o seu coração corrompido. Ele maqueia e passa aquela maquiagem para não mostrar sua indisposição contra Deus, para ocultar sua autoconfiança. Eu posso, eu faço. Não preciso de Deus. Enquanto o homem não for alcançado pela graça, ele continua totalmente corrompido. A totalidade da nossa rebelião também é vista em Romanos, capítulo 3, verso 9 ao verso 11 e verso 18. Se você deixou a sua Bíblia aberta em Romanos, no texto que nós lemos no momento da confissão, está lá, Romanos capítulo 3, verso 9, verso 11. Diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Agora o verso 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então o homem natural, ele não busca a Deus. Ele não busca a Deus. Os homens buscam a Deus, sim. Mas eles não buscam por causa do que ele é. Os homens buscam a Deus, mas não pelo que ele é. Essa busca também ela é corrompida. Os homens buscam a Deus para quê? Só em uma necessidade. Não diz aquela história que existem os ateus até o momento do perigo? Ele não crê em Deus, passa a vida toda dizendo que não acredita em Deus. Mas no momento da morte, diante da morte, a primeira pessoa que ele chama é Deus. Porque só busca a Deus diante do necessário. Como alguém que possa guardá-lo da morte, ou alguém que possa lhe dar algum benefício para satisfazer o seu prazer mundano. Mais dinheiro, Deus me dê saúde para poder trabalhar. Mas para que esse trabalho? Para ter mais dinheiro, para se deleitar mais na vida. Igual a parábola que Cristo conta. Adquirir mais bens, mas para quê? Para satisfazer o seu coração. Então os homens buscam a Deus sim, nesse sentido. Mas o homem naturalmente ele não quer Deus. A sua natureza não quer Deus. Vou te fazer uma pergunta. Todo dia você acorda com a disposição de orar, de ler a palavra? Se você disse que não, é a natureza humana, que a tendência é se distanciar de Deus. Por isso que devemos nos alimentar da palavra, da comunhão com Deus. Porque a palavra diz que a carne milita contra o espírito. A nossa tendência é o distanciamento de Deus. Mas devemos ser obedientes. Através dessa vida de oração, da palavra, dessa comunhão com Deus, essa comunhão preciosa, devemos buscar a Deus. Tenho um amigo, que ele é pastor, e ele fala assim: devemos orar com vontade e sem vontade. Devemos ler a palavra com vontade e sem vontade. Porque se deixarmos para lá, nunca teremos vontade. Nunca. Então, sem conversão, ninguém vem para a luz de Deus. Alguns até vêm para a luz, mas veja o que está escrito lá em João, capítulo 3, verso 20 ao verso
21. João 3, verso 20 ao verso 21. João, estou em Lucas. João 3, achei, o verso 20 ao verso 21. Diz assim, ó, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, sim, existem aqueles que vêm para a luz, aqueles cujas obras são a obra de Deus. Aqui, feitas por Deus, no finalzinho do verso 21, significa operadas por Deus. É Deus que faz. Então, sem esta obra graciosa de Deus, todos os homens eles vão odiar a luz, Deus, e não se achegarão a Ele. Por quê? Porque a luz de Deus revela a sua maldade. A luz de Deus faz que a sua maldade seja exposta. Então eles não querem a luz. Quantas pessoas você já conhece também que você vai falar de Deus e fala assim, ó, se você não se achegar ao Senhor, você vai para o inferno. E a pessoa chega e fala assim, eu sei que eu vou para o inferno. Tem essa certeza. Mas por quê? Porque não quer a luz. Porque a luz mostra a sua maldade. E a luz de Deus, quando mostra a nossa maldade, Ele mostra para que nós possamos mudar. Possamos ser transformados por Ele. Então o homem, ele não quer obedecer ao Senhor, ele não quer a luz de Deus. Porque ele não quer que sua maldade, conforme Jesus disse, seja vista. Então nós agora também vamos falar sobre que o homem, em sua rebelião total, mesmo na sua rebelião total, tudo que ele faz é pecado. Tudo que ele faz é pecado. Se todos os homens estão em rebelião total, tudo que eles fazem é o produto da rebelião e não pode ser uma honra para Deus, mas apenas parte da rebelião dos homens. Olha só que interessante. Se todos os homens estão em rebelião total, tudo que eles fazem é produto da rebelião. E não pode ser uma honra para Deus, mas apenas parte da rebelião dos homens. É claro que muitos destes atos, que fluem de um coração incrédulo, se conformam exteriormente com a vontade revelada de Deus, que nós já falamos sobre isso. Exemplo, obedecer aos pais. A palavra de Deus fala isso. Filho, obedecer aos vossos pais. Honrar aos pais. O incrédulo faz isso. Mas não significa que ele tem um coração transformado. A sua essência é corrompida. Não mentir também tem a ver com a palavra. Então, quando fala aqui vontade revelada de Deus, é a palavra de Deus. Então, muitos dos atos que os homens incrédulos fazem tem a ver, se conformam com a palavra, mas não significa que essa pessoa seja transformada. Mas por quê? Porque muitas dessas coisas que o homem faz e é capaz de fazer, ele o faz somente porque foi criado à imagem de Deus. Foi criado à imagem de Deus. Por isso que ele ainda tem algumas características. Mas são coisas que são louvadas quando a serviço de Deus. Mas se estiver a serviço dessa rebelião, essa rebelião autojustificadora do homem, são pecaminosas diante de Deus. Não estou falando que o incrédulo que obedece aos pais esteja errado. Está certo. Mas aos olhos de Deus,
ainda é pecado. Interessante isso, né? Aos nossos olhos, eu posso olhar para um amigo que seja incrédulo e talvez ele seja mais obediente do que muitos cristãos que eu conheço. Mesmo assim, perante os olhos de Deus, ainda é pecado. Porque não está sobre a graça de Deus. Isso é para os irmãos verem a condição do ser humano, a condição corrompida. E muitas vezes nós vemos algumas pessoas, às vezes até nós mesmos, batendo no peito dizendo: eu sou bom, eu sou bom. E o grande problema dos 5 pontos, principalmente da depravação total, é que mostra realmente quem nós somos e de quem nós precisamos. Mais à frente nós iremos falar sobre a graça irresistível em outro estudo. Nos mostra, diante da palavra, quem nós somos, quem eu sou realmente. Paulo fala: o bem que eu tenho que fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer acabo cometendo. É a natureza do ser humano. E nós achamos que nós somos bons. E no momento que nós nos colocamos neste pedestal, como diz o estudo, da autojustificação, eu estou dizendo que não necessito da graça de Deus. E não necessitar da graça de Deus é um risco muito grande. Sem a graça de Deus, estamos totalmente perdidos. Por isso, o incrédulo, quando ele não mente, não rouba, obedece aos pais diante dos olhos de Deus, é pecado. Totalmente pecado. Porque não foi feito através da obra da graça. Ainda lá em Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. É um estudo bíblico, por isso, mantenha a Bíblia aberta. Romanos, capítulo 7, somente um versículo, verso 18. Diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Paulo diz: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. E isto é uma confissão radical da verdade, de que em nossa rebelião não podemos pensar ou sentir nada que seja bom. Em nossa rebelião, nós não podemos pensar ou sentir nada que seja bom. Aqui, carne se refere ao homem em seu estado natural. Quando Paulo fala, porque isto é, na minha carne, ou no meu estado natural. Então, se refere ao estado natural do homem sem a obra do Espírito de Deus, sem a obra da graça. Portanto, o que Paulo estava dizendo em Romanos 7,18, era que sem a obra do Espírito de Deus, sem a graça de Deus, tudo que pensamos, sentimos e fazemos não é bom. Sem a obra do Espírito de Deus, tudo que pensamos, sentimos e fazemos não é bom. Por isso, eu ainda te faço mais uma pergunta. Você continua achando que você é bonzinho? Você é boazinha? Que nós somos bons? Todos nós necessitamos da graça de Deus. Todos nós necessitamos das misericórdias de Deus. Por isso que a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por quê? Se não fosse essa misericórdia, seríamos consumidos. Por isso que devemos agradecer todo dia pelas misericórdias do Senhor. Porque se não fossem elas, estaríamos consumidos, perdidos. Estaríamos no inferno, literalmente. Por isso, olhe no espelho. Veja quem você é.
A palavra de Deus é esse espelho. Porque toda vez que eu olho para ela, ela me mostra quem eu sou. Pecador. Necessitando da graça de Deus, da misericórdia, do amor de Deus, constantemente. Esse sou eu. Salvo. Remido pelo sangue do Cordeiro. Mas pecador. Sem esta obra do Espírito de Deus, do Espírito Santo, sobre a minha vida, estaria perdido. Por isso que a palavra de Deus é esse espelho. E mostra quem eu sou verdadeiramente. Bom, agora nós iremos falar sobre a incapacidade do homem para submeter-se a Deus e fazer o bem total. Então, a incapacidade do homem para submeter-se a Deus e fazer o bem é total. Mais uma vez em Romanos, capítulo 8, verso 7 e verso 8, diz assim: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Palavra do Senhor. Não fui eu que escrevi, é a palavra do Senhor. O verso 8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aqui o pendor da carne literalmente significa a mente da carne, que é a mente do homem sem a habitação do Espírito de Deus. Então, quando ele fala que estão na carne, aqui o pendor da carne é a mente da carne, o que ela pensa. Mas isso é sem a habitação do Espírito. No verso 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Portanto, o homem natural tem uma mentalidade que não se submete e nem pode se submeter a Deus. O homem não pode reformar a si mesmo. O homem não pode se reformar a si mesmo. O homem não pode se salvar. Não pode. Tem muitos que acham que pode se salvar, mas não pode. Me veio aqui à mente agora por estar na área de praia, e o mar é muito bravio. Meu pai falava que só morre quem sabe nadar. Só morre afogado quem sabe nadar. E me veio aqui à mente agora essa ilustração de um homem que começa a nadar, sabe nadar, o exímio nadador, mas chega em determinado local, ele começa a se afogar, ou por cansaço, ou por cãibra, ou porque o mar está bravio. E ele não pode se salvar, mesmo sendo exímio nadador. Se não houver um resgate, alguém que jogue uma boia, um helicóptero que desça para buscá-lo, ele vai morrer afogado. Mesma coisa nós, seres humanos, não podemos nos salvar. Somente Deus nos salva. Mas tudo isso por causa da nossa rebelião contra Deus. Então o homem não pode reformar a si mesmo. Efésios capítulo 2, verso 1. Lá em Efésios capítulo 2, verso 1, diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esse texto afirma que nós cristãos éramos todos mortos em delitos e pecados. Essa morte significa que éramos incapazes de ter qualquer vida espiritual com Deus. Éramos incapazes de ter qualquer vida espiritual com Deus. Tínhamos vida física, mas nosso coração era totalmente empedernido em relação a Deus. Nosso coração era cego, incapaz de ver a glória de Deus em Cristo. Agora também falamos sobre a nossa rebelião é totalmente merecedora de punição eterna. A nossa rebelião é totalmente merecedora de punição eterna. Ainda lá em Efésios, capítulo 2, do verso 3,
diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, o texto prossegue dizendo que em nossa morte somos filhos da ira. Olha o peso da palavra, filhos da ira. Isso significa que estamos sob a ira de Deus por causa da corrupção do nosso coração, que nos tornou tão bons quanto mortos diante de Deus. Aquela pessoa que acha que é boazinha, mas diante de Deus ela é morta. A realidade do inferno é uma acusação clara de Deus sobre a infinitude da nossa culpa. Aquele que não é transformado por Deus vai receber como punição o inferno. Vai receber sobre ele o inferno. Se a nossa corrupção não merecesse uma punição eterna, Deus seria injusto em ameaçar-nos com uma punição tão severa quanto o tormento eterno. Se essa corrupção, essa depravação não merecesse uma punição, Deus seria injusto em nos ameaçar-nos com uma punição tão severa, que é o tormento eterno. Mas as Escrituras ensinam que Deus é justo em condenar os incrédulos. Condenar ao quê? Ao inferno. Eu vou pedir para você anotar os textos. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 6 ao verso 9. Mateus, capítulo 5, verso 29 e 30. Apocalipse, capítulo 14, do verso 9 ao verso 11. E capítulo 20, verso 10. Tá bom? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6 ao 9. Mateus, capítulo 5, verso 29 e verso 30. E Apocalipse, capítulo 14, verso 9 ao 11. E capítulo 20, verso 10. Talvez fale assim, as pessoas falem assim: mas fulano morreu, ele era tão bom, ajudava todo mundo, nunca vi mentindo, tratava bem os pais, foi um bom esposo. Não acredito que ele vá para o inferno, ele vai para o céu. Se fosse assim, Deus seria injusto. Não comigo, mas com ele mesmo. Por isso Deus é justo ao condenar os incrédulos ao inferno. Aquele que não recebeu a graça, infelizmente, não tem outra saída. Visto que o inferno é uma sentença de condenação total, temos de pensar em nós mesmos como totalmente dignos de culpa, quando estamos sem a graça salvadora de Deus. Concluindo, irmãos, a depravação total significa, recapitulando, que nossa rebelião contra Deus é total, que tudo que fazemos nesta rebelião é pecaminoso, nossa incapacidade de submeter-nos a Deus ou de reformar a nós mesmos é total e somos, portanto, merecedores de punição eterna. É difícil enfatizarmos demais a importância de admitir a nossa condição, que a nossa condição é realmente má. É difícil enfatizarmos isso, que a nossa condição é realmente má. Se pensarmos em nós mesmos como basicamente bons ou como menos do que em total em discordância com Deus, nossa compreensão da obra de Deus na redenção será deficiente. Enquanto nós não conseguimos entender de que nós somos corrompidos, necessitamos da graça de Deus, a nossa compreensão da obra de Deus na redenção será totalmente deficiente. Se não conseguirmos entender sobre depravação total do homem, não conseguiremos entender a graça irresistível, a perseverança dos santos, a eleição incondicional. Principalmente a eleição incondicional.
quando Deus, na sua infinita sabedoria, ele elege uns para a salvação e outros não. É aí que é o ponto de discussão que as pessoas não entendem e acham que Deus é injusto. Mas só conseguirá entender sobre eleição, sobre a expiação limitada, quando nós conseguimos entender sobre a depravação. Contudo, se nos humilharmos sobre esta verdade terrível da nossa depravação total, estaremos em condição, sim, de ver e apreciar a glória e a maravilha de Deus nos próximos 4 pontos seguintes. Você está convidado para, no próximo domingo, estar junto, para estudarmos mais um ponto dos 5 pontos do calvinismo. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua família. Vamos agora orar pelos aniversariantes da semana, né? Eu ia começar de segunda para cá, mas vamos começar de domingo. Domingo passado nós oramos por ela. Domingo passado, Dona América, mãe do nosso irmão diácono Samuel, completou mais um ano de vida. No dia 10, o diácono Márcio e eu fizemos mais um ano de vida. Fizemos 20 anos só. No dia 11, nossa irmã Nildes, mãe da nossa irmã Jonilde, esposa do nosso irmão diácono Carlos Palmer, também fez aniversário. E hoje, nosso irmão diácono Carlos também está completando mais um ano de vida. Então, que o Senhor continue abençoando a vida de cada irmão, derramando da sua graça, da sua bênção sobre a vida de cada um e de seus familiares. Vamos orar por eles agora? Feche seus olhos. Pai, estamos aqui agora, Senhor, te agradecendo pela vida de cada aniversariante desta semana. Que o Senhor continue, Pai, derramando da sua graça, do seu amor e das suas preciosas bênçãos sobre a vida de cada um, sobre a vida de cada familiar de cada um desses irmãos, Deus. Te peço que o Senhor continue livrando do mal, livrando, Pai, dessa Covid-19 e que em breve nós possamos estar juntos para poder, Senhor, nos abraçar e aí sim comemorar realmente esse aniversário. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Mais tarde, às 18 horas, estaremos aqui novamente para a nossa devocional dominical, às 18 horas. Então, eu te peço que você já esteja com a sua Bíblia aí, com o seu inário, para que a gente possa louvar ao nome do Senhor. Tá bom? Vamos orar, depois estarei impetrando a bênção para encerrar este estudo bíblico. Que o Senhor tenha falado profundamente ao seu coração. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã, pela oportunidade de falar da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada irmão, Senhor, que visualizou ou que permaneceu na transmissão. Que as Tuas ricas bênçãos sejam sobre a vida deles. Continue, Pai, abençoando seus familiares e também, Senhor, livrando de todo mal. Nos dê, Senhor, um restante de dia abençoado na Tua presença. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre os vossos familiares, e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, não somente agora, mas para todo sempre. Deus te abençoe.